Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? A gente vai fazer um simulado daqui a pouquinho, aliás, o Ângulo vai produzir um simulado para vocês daqui a pouquinho. O seu tio então precisa concluir essa apostila que vai cair no simulado. O que a gente vai fazer? Uma pausa nos Maias do Essa de Queiroz e eu vou adiantar um pouco a matéria que vai cair no simulado para vocês, ok? Volto logo com a história, que está bem gostosa. A gente parou naquele momento em que o Pedro da Maia, contrariando o seu pai, Dom Afonso da Maia, resolve que vai se casar com Maria Monforte, completamente fora dos planos do seu pai. Essa parte do Essa de Queiroz vocês têm na apostila, na página 59, 60 e os exercícios são pedidos na página 61. Mas hoje nós vamos falar do grande escritor brasileiro Machado de Assis. O Machado de Assis ele é apenas realista, ele não é naturalista. O que é isso mesmo? O realismo lida com as questões psicológicas da sociedade burguesa e não com aquelas anomalias sociais, aquelas traições, etc., que faz parte do naturalismo, que faz uma análise um pouco mais fisiológica da sociedade. Da moçada mais pobre, eles adoram fazer romances de tese. Mas o Machado de Assis não, ele é realista, ele lida com uma análise psicológica da sociedade burguesa. E esse cavalheiro chamado Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, ele tem algumas características fundamentais. Todas as obras dele terão essas características. Por exemplo, diálogo com o leitor. O tempo todo nós vamos ter um narrador, que seja de primeira pessoa ou de terceira pessoa, que vai sempre conversar com você. Vai trocar ideias mesmo, vai dizer o que está se passando no livro, vai pedir opinião, vai dar conselho para que você evite aquele capítulo, porque ele é um pouco pesado, um pouco forte. Ele conversa com o leitor o tempo todo, o narrador dos livros do Machado de Assis. Há também o que a gente chama de pessimismo. Eu chamei lá atrás de niilismo, pode chamar, tá? Ele é pessimista, ele não tem grandes esperanças com a sociedade, não. Ele vê grandes defeitos na sociedade burguesa, principalmente a hipocrisia, e acha que todo esse mundo é feito de aparências e a verdade nunca aparece. Ele é bem pessimista, o tal do Machado de Assis. Agora, esse pessimismo é muito brasileiro e ele quebra esse pessimismo com dois elementos, duas outras características típicas do Machado de Assis. Humor. Ele brinca muito, ele traz situações muito engraçadas nas suas obras e também a ironia. Ele quer dizer uma coisa, mas ele diz outra. Mas nós, leitores inteligentes, compreendemos a ironia que esse cavaleiro está colocando na obra. Então, nessa altura do campeonato, diálogo com o leitor, pessimismo, ironia, humor. Agora, com esse diálogo com o leitor, ele acaba fazendo muito o que a gente chama de metalinguagem. Isto é, ele conversa sobre como é a obra, quer dizer, a obra falando da obra. Isso é chamado de metalinguagem. Então, ele questiona o que ele está escrevendo, ele explica o que ele está escrevendo. Então, um livro que explica o livro faz metalinguagem, compreende? Há um momento que, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz assim: caro leitor, principalmente cara leitora, agora eu vou falar de um assunto um pouco pesado, que é o adultério feminino. Talvez você ache um pouco forte e talvez não queira ler sobre isso. Então eu aconselho que você não leia mais a obra. Procure uns outros livros, quem sabe um livro romântico. E aí no próximo capítulo ele diz assim: não resistiu, né? Resolveu continuar lendo, tá bem. E não diga que eu não avisei. Percebe o que é a metalinguagem? O escritor falando sobre a própria obra, dando conselhos sobre a própria obra. É muito divertido. E ainda há uma característica muito do Machado de Assis, e essa é a mais dificinha da gente guardar, que ela se chama digressão. A digressão é o quê? É quando eu estou falando um determinado assunto, de repente eu mudo de assunto e depois eu volto para aquele assunto principal. Isso é chamado de digressão.
Então, o Machado de Assis, por exemplo, tem uma obra que ele está falando de um cavalheiro que está saindo de casa para encontrar uns amigos que vai trabalhar sobre questões políticas, porque eles têm pensamentos antagônicos, um é de direita, o outro é de esquerda, e ele quer ir na casa resolver os problemas, porque aqueles dois amigos estão discutindo muito a respeito daquilo e não vem ao caso. Ué, olha ali na rua, um burrinho carregando uma charrete. Olha, o burrinho empacou, não quer andar mais. Olha lá, coitado do dono, batendo no burrinho. Tentou de toda lei fazer com que o burrinho ande com a charrete, mas ele não anda, parou. Olha a cara do burro, parece que ele está dizendo assim, vai, pode me bater, me bate, mas você não tira de mim o direito de teimar. Ah, mas eu preciso ir para a casa dos dois amigos que estão discutindo questões políticas. Pegaram o que é digressão? Ele está falando de um assunto, que são as questões políticas, que ele vai resolver lá com os amigos. De repente ele vê um burrinho na rua e vê o burrinho com uma cara de eu tenho direito de teimar. Que nada é desperdiçado na digressão. Ele muda de assunto, ele traz novos assuntos para a obra. Por isso a grandeza do Machado de Assis. Por isso que ele é chamado de um escritor clássico. Porque tudo que ele escreveu a gente não vai ler uma vez só e entender para sempre. Não. Você pode fazer várias leituras da mesma obra e toda vez que você lê, você vai achar um ponto mais importante que o outro e um ensinamento que virá diferente daquilo que você entendeu num primeiro momento. Camarada é o máximo, ok? Então eu queria que vocês guardassem essas características: o diálogo com o leitor, o pessimismo, o humor, a ironia, a metalinguagem, a digressão. Isso tudo está na página 62, na página 63 e na página 64. Façam os exercícios para o seu tio lá, ok? O camarada Machado de Assis tem 5 grandes romances realistas. E eles são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Na apostila, eles dão destaque para os mais elaborados, que são considerados o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro realista brasileiro, foi escrito em 1881, e o Dom Casmurro, que é considerada a maior obra literária brasileira. E é sobre esses 2 livros que a gente já vai falar daqui a pouco. Até já!